Ela salvou o bebê abandonado na chuva, sem saber que ele era filho do CEO milionário, que partiu seu coração anos atrás. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A chuva caía sobre São Paulo com uma violência que obrigou Ana a procurar abrigo. Ela se encolheu debaixo da marquise de uma loja fechada, esperando a tempestade dar uma trégua para que pudesse seguir seu caminho. O barulho da água batendo no asfalto era muito alto, mas um som diferente, agudo e fraco, cortou através da cortina de chuva. Ela ficou curiosa, olhando para a rua escura em busca da origem do barulho. Poderia ser um animal pequeno, talvez um gato de rua assustado. O som veio de novo, um gemido baixo e inconfundível, um choro. Seu coração começou a bater mais rápido. Guiada por aquele som frágil, ela examinou o canto mais escuro da entrada da loja. E então viu uma simples caixa de papelão, já escurecida e amolecida pela umidade. Um arrepio de mau pressentimento percorreu seu corpo. Ela se aproximou devagar, com medo do que poderia encontrar. Ao olhar para dentro, o mundo pareceu parar de girar. Lá, enrolado em uma manta fina e simples, estava um bebê. Por um instante, Ana não conseguiu respirar. Parecia uma cena irreal, algo que só se via em filmes. Um recém-nascido, abandonado no meio de uma tempestade como se não fosse nada. A pele do bebê era muito clara e seus pequenos lábios tremiam de frio. Os olhos estavam fechados com força, o rosto se contraindo em uma expressão de desconforto. Ele era tão pequeno, tão indefeso. Uma dor profunda tomou conta de Ana. Quem, em sã consciência, seria capaz de tamanha crueldade? A pergunta ficou em sua mente, mas foi rapidamente substituída por uma urgência que ela nunca tinha sentido antes. Sua primeira reação foi pensar em ligar para a polícia, para uma ambulância. Era a coisa certa a se fazer, a atitude lógica de qualquer cidadão. Mas ao olhar para aquele rostinho minúsculo, a lógica desapareceu. O que sentiu foi algo muito mais forte, um instinto primitivo de proteção que subiu do fundo de sua alma. Ela, que em noites chuvosas como aquela sentia o peso de sua própria solidão, viu naquela criança uma vida que precisava dela. Naquele exato momento, nada mais importava. Deixar o bebê ali, mesmo que por mais um minuto para chamar ajuda, parecia impensável. A cada trovão que cortava o céu, o pequeno corpo se encolhia. Ele estava com frio, assustado e sozinho. E ela também se sentia assim muitas vezes. Sem pensar duas vezes, Ana tomou sua decisão. Com um cuidado infinito, como se manuseasse a joia mais rara do mundo, ela se inclinou e pegou o bebê nos braços. Ele era incrivelmente leve. Assim que sentiu o calor do corpo de Ana, o choro fraco parou e ele se aninhou contra seu peito, buscando conforto. Naquele toque, uma conexão imediata se formou. Um laço invisível e poderoso que uniu a mulher solitária e a criança abandonada. Ela o apertou com firmeza, usando seu casaco para protegê-lo melhor do vento e da chuva. O caminho de volta para seu apartamento era curto, mas pareceu uma jornada. Cada passo era dado com um propósito renovado. As ruas molhadas, os carros passando, nada mais tinha sua atenção. Seu universo inteiro estava concentrado no pequeno e precioso fardo em seus braços. Ela não sentia mais o frio, não se importava com os cabelos molhados ou com os sapatos encharcados. Ao chegar em seu prédio, subiu as escadas o mais rápido que pôde. Abriu a porta de seu apartamento e entrou, fechando-a atrás de si. O som da tempestade foi abafado e o silêncio quente e seguro de seu lar os envolveu. Por um momento, ela ficou parada no meio da sala, apenas olhando para o bebê que dormia profundamente contra seu peito, exausto. Com todo o cuidado, ela o deitou sobre as almofadas de seu sofá. Ele resmungou um pouco, mas não acordou. Ali, sob a luz amarelada da sala, Ana pôde vê-lo melhor.
Ele era perfeito. Uma sensação de pavor e ternura a preencheu. Ela estava sozinha, em seu apartamento, com um bebê que não era seu. Um bebê que tinha sido jogado fora. O tamanho da responsabilidade que tinha acabado de assumir caiu sobre seus ombros. O que ela faria agora? Enquanto Ana descobria a maternidade forçada na quietude de seu apartamento, o mundo de Rafael Monteiro girava em uma velocidade completamente diferente. Ele caminhava pelos corredores brancos e silenciosos de um dos hospitais mais caros de São Paulo, com a confiança de quem estava acostumado a ter o mundo aos seus pés. O cheiro de limpeza e o brilho do piso polido eram o cenário de sua vida, um ambiente de controle e perfeição. Ele tinha acabado de desembarcar de um voo de 12 horas vindo de Nova York. O cansaço da viagem, esquecido pela ansiedade boa que sentia. Pela primeira vez em muito tempo, não era um negócio que o movia, mas algo infinitamente mais importante. Ele ia finalmente buscar seu filho, Lucas, o nome que ele mesmo escolheu. A mãe do menino, uma secretária com quem teve um breve romance, não fazia mais parte de sua vida, mas o filho era a coisa mais real e desejada que já lhe acontecera. Desde que soube da gravidez, ele garantiu que ela tivesse o melhor acompanhamento. Infelizmente, ela passou mal na rua e foi levada a uma emergência pública com fortes contrações. O parto se complicou e ela se foi. A dor da perda foi real, mas seu foco se tornou total no pequeno e prematuro menino que lutava pela vida em uma incubadora de um hospital público. Rafael moveu céus e terras para garantir que assim que ganhasse peso, seu filho fosse transferido para ali, para o melhor quarto, com os melhores cuidados que seu dinheiro podia comprar. Hoje era o dia. Ele chegou à ala da maternidade, onde uma enfermeira-chefe o esperava na porta de um quarto particular. Boa noite, sou Rafael Monteiro. Vim buscar meu filho, ele disse, a voz calma, mas com um toque de pura alegria. A enfermeira, uma mulher de meia idade com uma expressão séria, não sorriu de volta. Ela parecia nervosa, desconfortável. Senhor Monteiro, boa noite. Poderia me acompanhar por um momento, por favor? Precisamos conversar em particular. Um calafrio percorreu a espinha de Rafael. A alegria deu lugar a uma apreensão imediata. Aconteceu alguma coisa com ele? Houve algum problema na transferência? Meu filho está bem? As perguntas saíram rápidas, uma atropelando a outra. A transferência ocorreu bem, senhor. Ele chegou estável e foi acomodado, disse ela, levando-o para uma pequena sala de espera vazia. Ela parou e se virou para ele, e a expressão em seu rosto era de puro pavor profissional. Mas ele não está mais aqui. Rafael ficou sem entender. Como assim não está aqui? Ele foi para algum exame? Onde ele está? A enfermeira respirou fundo, as palavras saindo com dificuldade. Senhor Monteiro, seu filho foi levado. Uma mulher se passou por uma de nossas enfermeiras. Ela o pegou no berçário para um procedimento de rotina e desapareceu. Nós já acionamos toda a segurança e a polícia está a caminho. Cada palavra atingiu Rafael com uma força devastadora. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. O controle, a ordem, o poder que definiam sua existência, tudo virou pó em um único segundo. Um zumbido tomou conta de seus ouvidos e o corredor branco e luxuoso pareceu se distorcer. Não! E ele sussurrou a palavra saindo sem força. Não, isso não pode ser verdade. Ele se virou e correu para o quarto que tinha preparado para Lucas. Abriu a porta e viu o berço. Um berço de madeira clara, com o enxoval mais caro que encontrou, tudo nos tons de azul e branco, e estava vazio, terrivelmente, absurdamente vazio. Aquele silêncio era a coisa mais alta e dolorosa que ele já tinha ouvido. A visão daquele berço intocado quebrou algo dentro dele. A fachada do CEO inabalável se desfez completamente, revelando um homem em pânico, um pai em agonia. Ele se apoiou na parede para não cair,
o ar faltando em seus pulmões. A dor era física, uma pressão esmagadora no peito. Seu filho, seu menino. Alguém o tinha levado. O instinto de comando, porém, ainda estava lá, agora alimentado pelo desespero. Ele pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para seu chefe de segurança. Maurício, eu quero você aqui. Agora, sua voz era quase um grito irreconhecível. Rastreie cada câmera deste hospital, da rua, da cidade inteira. Meu filho foi sequestrado. A ligação seguinte foi para seu advogado. Em minutos, a máquina poderosa que era Rafael Monteiro estava em movimento. Mas era uma máquina movida à dor. Eu quero que a notícia se espalhe, disse ele ao seu assessor, que chegou ao hospital em tempo recorde. Ofereça uma recompensa, 2 milhões de reais. Não, coloque 5 milhões. Eu quero o rosto do meu filho em todos os jornais, em todos os canais de televisão. Eu quero cada pessoa neste país procurando por ele. Horas depois, Rafael continuava ali, no quarto vazio. A polícia tinha vindo e ido. Seus funcionários se moviam com urgência pelos corredores. A notícia já começava a explodir na internet. Mas para Rafael, nada disso importava. Ele apenas olhava para o berço silencioso, o símbolo de um sonho que tinha se transformado em seu pior pesadelo. Todo o seu dinheiro, toda a sua influência, não valiam nada diante daquele vazio. Enquanto isso, Ana olhava para a pequena figura adormecida em seu sofá e seu coração batia descompassado. Era uma mistura de medo e um tipo de amor protetor que ela nunca havia experimentado. A tempestade do lado de fora parecia pequena perto da revolução que acontecia dentro dela. Por um longo tempo, ela apenas observou, memorizando cada detalhe do rostinho sereno. A calmaria, no entanto, durou pouco. O bebê se mexeu, um pequeno espasmo percorreu seu corpo e em seguida veio o choro. Não era o gemido fraco de antes, mas um choro vigoroso, exigente. Era o choro da fome. O pânico começou a se instalar em Ana. Ela não tinha nada, absolutamente nada para um bebê. Calma, meu bem, calma, ela sussurrou, a voz um pouco trêmula enquanto o pegava no colo. Eu vou dar um jeito, eu prometo. O bebê não pareceu entender a promessa e continuou a chorar. Ana o embalou, andando de um lado para o outro na sala. Ela precisava de leite, de fraldas, de tudo. A farmácia, 24 horas a algumas quadras de distância, era sua única opção. Com uma decisão rápida, ela pegou a toalha mais macia e quente que tinha e o enrolou com cuidado, criando uma pequena trouxa de calor e segurança. Nós vamos fazer um passeio rápido, está bem? Disse ela para o pequeno, mais para acalmar a si mesma do que a ele. Você é um lutador, um pequeno leão. Aguentou a chuva, vai aguentar só mais um pouquinho. E assim o apelido nasceu, Leão. Sair no meio da noite com um recém-nascido nos braços foi uma das coisas mais assustadoras que Ana já fez. Cada farol de carro que passava parecia uma acusação. Ela andou rápido, com o corpo curvado sobre o bebê, protegendo-o com toda a sua energia. Ao entrar na farmácia, a luz forte e branca a fez piscar. Uma jovem atendente estava atrás do balcão, com uma expressão cansada. Moça, por favor, eu preciso de ajuda, disse Ana, a urgência evidente em sua voz. Ela se aproximou do balcão, mostrando o bebê adormecido. É para um recém-nascido. O que eu levo? Qual é o melhor leite? A atendente olhou de Ana para o bebê e seu cansaço deu lugar a uma simpatia genuína. É seu primeiro filho? A pergunta era simples, mas a resposta era complicada demais. É uma longa história. Eu só preciso do essencial para esta noite. A moça pareceu entender que não era hora para perguntas. Claro, para recém-nascidos, a fórmula mais indicada é esta aqui, disse ela, pegando uma lata na prateleira. É a mais próxima do leite materno. Você vai precisar de uma mamadeira também. Leve esta, o bico é mais macio. E fraldas, tamanho recém-nascido. Ana concordou com tudo, pegando os itens que a moça indicava. Pagou tudo em dinheiro, agradeceu e saiu, sentindo um alívio imenso pela pequena ajuda.
De volta ao apartamento, a verdadeira aventura começou. Preparar a mamadeira parecia uma operação cirúrgica. Ela leu as instruções na lata 3 vezes. Mediu a água e o pó com um cuidado extremo, com medo de fazer algo errado. Finalmente, com a mamadeira pronta e na temperatura certa, ela se sentou no sofá com o pequeno leão no colo. Ela aproximou o bico da boca do bebê. Ele o recusou no início, virando o rosto. O choro ameaçou voltar. Vamos, pequeno, experimenta. Está gostoso, eu acho. Ela insistiu com uma voz suave. Então ele pareceu entender. Sua boquinha se abriu e ele começou a sugar. O som suave da sucção foi a melodia mais bonita que Ana já ouviu. Ele comia com vontade, com uma força surpreendente. Uma de suas mãozinhas minúsculas se agarrou ao dedo de Ana com firmeza. Naquele momento, toda a atenção, todo o medo que Ana sentia se dissolveu. Um calor intenso se espalhou por seu peito, uma ternura tão profunda que seus olhos se encheram de lágrimas. Ela estava alimentando uma vida. Ela estava sendo o porto seguro de alguém. Depois de alimentado, veio a troca de fraldas, outra tarefa desajeitada, mas que ela realizou com sucesso. Limpo, alimentado e aquecido, o pequeno leão adormeceu em seus braços, um sono pesado e tranquilo. Amanhã nasceu em São Paulo, e com ela a dura realidade da decisão que Ana havia tomado. O sol entrava pela janela, iluminando a poeira no ar e o pequeno ser que dormia em um ninho de almofadas no sofá. Cada minuto que passava tornava a despedida mais difícil. Com as mãos trêmulas, ela preparou a última mamadeira e o alimentou, guardando na memória o calor do corpinho dele contra o seu, o som suave de sua respiração. Ela arrumou uma pequena bolsa com as fraldas e a lata de fórmula que havia comprado. Um kit de sobrevivência para um destino que ela não continuaria. Adeus, meu pequeno leão. Ela sussurrou, a voz embargada, enquanto o ajeitava em seus braços para sair. O apelido era um segredo entre eles. Um laço que seria quebrado em breve. A delegacia de polícia era exatamente como se espera. Um lugar movimentado, com um ar de urgência e cansaço. Telefones tocavam sem parar, pessoas conversavam em voz alta, e o cheiro de café forte estava por toda parte. Ana se sentiu pequena e deslocada, segurando o bebê firmemente contra o peito. Ela se aproximou do balcão, onde um policial com uma expressão entediada atendia ao público. Pois não, senhora. Em que posso ajudar? Perguntou ele, sem sequer levantar os olhos dos papéis à sua frente. Bom dia, começou Ana, a voz mais baixa do que pretendia. Eu encontrei este bebê. Ele foi abandonado ontem à noite, na rua, durante a tempestade. As palavras fizeram o policial finalmente olhar para ela. Sua expressão mudou de tédio para uma séria atenção. Ele olhou para o bebê nos braços dela e depois para o rosto aflito de Ana. Um momento, por favor, disse ele se levantando. Vou chamar a delegada. Ana foi levada para uma sala pequena e fria, com apenas uma mesa e 3 cadeiras. Poucos minutos depois, uma mulher de aparência firme, mas com um olhar inteligente, entrou. Bom dia, eu sou a delegada Marta. O policial me disse que a senhora encontrou uma criança. Pode me contar exatamente o que aconteceu? Com a voz calma, mas ainda nervosa, Ana relatou os eventos da noite anterior. Contou sobre a chuva, o choro fraco, a caixa de papelão e a manta fina que o cobria. Enquanto falava, a delegada a observava com atenção e uma luz de reconhecimento pareceu surgir em seus olhos. Senhora, pode descrever essa manta? Pediu a delegada. Era simples, azul claro, de um tecido bem comum, respondeu Ana. A delegada se levantou. Por favor, aguarde aqui. Não saia desta sala. Acho que sabemos quem é este menino. Ela saiu, fechando a porta. Ana ficou sozinha com o bebê, que dormia tranquilamente, alheio a toda a atenção. Os minutos se arrastavam. Do lado de fora da sala, ela ouvia o som de conversas apressadas. Ouviu palavras soltas como Monteiro, recompensa e imprensa,
mas não conseguiu formar uma ideia clara do que significavam. Um sentimento de que estava no meio de algo muito maior do que imaginava começou a crescer dentro dela. Então, um novo tipo de agitação começou do lado de fora. O som de carros parando bruscamente, portas batendo e vozes firmes dando ordens. A energia da delegacia inteira pareceu mudar. Rafael Monteiro entrou na delegacia como um furacão. Seus seguranças vieram logo atrás, mas ele estava à frente, o rosto pálido, os olhos fundos de quem não dormia, mas queimando com uma esperança desesperada. Ele não via nada nem ninguém. Seu único foco era a informação que recebera pelo telefone. Encontramos um bebê, achamos que é ele. Onde ele está? Perguntou ele ao primeiro policial que viu, a voz rouca e cheia de urgência. A delegada Marta o encontrou no meio do caminho. Senhor Monteiro, por aqui. Ele está seguro. Ela o guiou até a porta da sala onde Ana esperava. O coração de Rafael batia tão forte que parecia querer sair pela boca. A delegada abriu a porta. A primeira coisa que ele viu foi a pequena trouxa de panos nos braços de uma mulher sentada de costas para a porta. Era seu filho, vivo. Um soluço de puro alívio escapou de seus lábios. Ele deu um passo para dentro da sala, os olhos fixos na criança. Meu filho, ele conseguiu dizer, a voz quebrando. Ao ouvir a voz, Ana se virou lentamente. E foi então que Rafael levantou o olhar do bebê e viu o rosto da mulher que o segurava. O mundo parou. O ar em seus pulmões congelou. 8 anos de distância, de arrependimento e de memória reprimida desabaram sobre ele de uma só vez. Não era uma estranha, não era uma qualquer. Era ela, Ana. Seus olhos, que ele conhecia tão bem, estavam arregalados, cheios de surpresa e confusão. Ele ficou paralisado, olhando para a mulher que ele tinha amado e abandonado, e que agora, por um milagre impossível do destino, segurava seu filho nos braços. A expressão dele mudou do alívio de um pai para o choque profundo de um homem confrontado com o maior erro de sua vida. O silêncio na pequena sala da delegacia era pesado, preenchido apenas pela história não contada que existia nos olhos de Ana e Rafael. O bebê nos braços de Ana se mexeu, fazendo um pequeno som, e o feitiço do momento foi quebrado. A realidade voltou, e com ela, as outras pessoas na sala. Antes que Rafael pudesse organizar o turbilhão de pensamentos em sua cabeça, um homem de terno caro, que Ana presumiu ser o advogado de Rafael, deu um passo à frente. Seus olhos eram frios e calculistas, enquanto ele olhava de Ana para a delegada. Delegada, com todo o respeito, isso é uma coincidência muito grande para ser ignorada, disse o advogado, a voz calma, mas carregada de suspeita. A senhora já fez a verificação dos antecedentes desta moça? A delegada Marta, mantendo sua postura profissional, se virou para Ana. Senhora, seu nome é Ana, correto? A senhora afirmou que não conhecia a família do bebê. Mas, aparentemente, a senhora conhece o senhor Monteiro. O coração de Ana afundou. Todos os olhares na sala estavam sobre ela. Ela se sentiu encurralada. Nós nos conhecemos há muito tempo, anos atrás. Sua voz saiu como um sussurro. Anos atrás, o advogado insistiu, dando outro passo. E quando foi o último contato que tiveram? Não acha estranho que depois de todo esse tempo, a senhora surja justamente com o filho desaparecido do meu cliente, por quem ele oferece uma recompensa milionária? A insinuação era clara e suja. A ideia de que ela pudesse ter planejado algo tão horrível por dinheiro ou vingança a deixou enjoada. As lágrimas que ela segurava com tanto esforço começaram a se formar em seus olhos. Ela abriu a boca para se defender, para dizer que nunca faria mal a ninguém, muito menos a uma criança indefesa. Mas foi a voz de Rafael que cortou o ar. Almeida, chega. A voz dele era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez seu advogado parar imediatamente.
Rafael saiu de seu estado de choque. Ele olhou para o rosto pálido e ferido de Ana e uma fúria protetora tomou conta dele. Ele se moveu, colocando-se fisicamente entre ela e os outros. Delegada, eu entendo que a senhora tem um trabalho a fazer, disse ele, a voz firme, mas qualquer sugestão de que a Ana está envolvida nisso é inaceitável. Rafael, seja razoável, protestou o advogado. A situação é no mínimo suspeita. Precisamos considerar todas as possibilidades. A única possibilidade que eu considero, interrompeu Rafael elevando a voz, é que meu filho teve a sorte de ser encontrado pela pessoa mais bondosa que eu já conheci. Eu conheço a Ana. Eu conheço o caráter dela e eu garanto com a minha palavra que ela é incapaz de uma maldade. Se ela disse que encontrou meu filho na rua, então foi exatamente isso que aconteceu. Ele se virou para olhar diretamente para a delegada. Eu confio nela, totalmente. Um silêncio chocado tomou conta da sala. O advogado de Rafael estava surpreso. A delegada Marta observava a cena, uma nova compreensão surgindo em seu rosto. Mas ninguém estava mais surpresa do que Ana. Depois de 8 anos de um silêncio que ela interpretou como abandono e indiferença, ouvir Rafael defendê-la com tanta certeza, com tanta paixão, era algo que seu cérebro não conseguia processar. Era como se o chão tivesse mudado de lugar. Gratidão, dor antiga, alívio e uma profunda confusão giravam dentro dela. A delegada, percebendo a convicção inabalável de Rafael, mudou sua abordagem. Está bem, senhor Monteiro. Sua palavra tem um grande peso. Ela se voltou para Ana com um tom mais suave. Senhora, preciso que me dê seu depoimento formal como testemunha-chave. Conte-me tudo novamente desde o início. Ana concordou. Com a voz ainda trêmula, ela narrou toda a história mais uma vez. Contou sobre a chuva, o choro, a farmácia no meio da noite e o sentimento de proteção que a dominou. Fez tudo isso sob o olhar atento e fixo de Rafael, o que tornava cada palavra ainda mais difícil de pronunciar. Quando terminou, a delegada pareceu satisfeita. Obrigada, senhora. Por enquanto é só. A senhora salvou a vida deste menino. A cidade de São Paulo lhe deve muito. Ana foi liberada para sair da sala. Suas pernas pareciam fracas. O bebê seria entregue a Rafael após alguns procedimentos rápidos. Ao sair para o corredor principal da delegacia, ela viu que a confusão do lado de fora tinha aumentado. Repórteres e curiosos já se acumulavam na porta. E parado ali, esperando por ela, estava Rafael. Seu rosto não era mais o do CEO poderoso, nem o do homem chocado. Era o rosto de alguém que tinha um mundo de coisas não ditas presas no olhar. Ele deu um passo em direção a Ana, no corredor movimentado da delegacia. O barulho da imprensa do lado de fora aumentava a cada segundo, uma multidão de vozes e cliques de câmeras. Ele viu o desamparo nos olhos dela, a forma como ela se encolheu com a confusão. Ana! Ele começou, a voz baixa, quase perdida no barulho. Você não pode sair pela porta da frente. Eles estão descontrolados. Venha comigo, por favor. Meus seguranças podem nos tirar daqui pelos fundos, em segurança. Ela hesitou, abraçando o próprio corpo como se para se proteger. A última coisa que queria era aceitar mais alguma coisa dele. Não precisa, Rafael. Eu sei me virar. Por favor. Ele insistiu, e pela primeira vez em 8 anos, ela viu vulnerabilidade no rosto dele. Não era uma ordem, era um pedido. É o mínimo que eu posso fazer. Deixe-me garantir que você chegue em casa em segurança. Eu te peço. Relutantemente ela concordou. Não tinha forças para discutir. Ele a guiou por uma série de corredores até uma saída dos fundos, onde um carro preto e elegante os esperava com o motor ligado. Um segurança abriu a porta para ela e Ana entrou, sentindo-se completamente fora de seu elemento. Rafael entrou logo depois e o carro partiu. O trajeto até o apartamento dela foi preenchido por um silêncio pesado.
Ana olhava pela janela, vendo as ruas de São Paulo passarem rapidamente, mas sua mente estava presa dentro daquele carro. Ela podia sentir o olhar dele sobre si, mas não tinha coragem de encará-lo. O que ele queria? Por que estava sendo tão gentil? A defesa na delegacia, a preocupação agora. Nada fazia sentido. Era apenas culpa, ela pensou. A culpa de um homem rico tentando limpar a própria consciência. Rafael, por sua vez, lutava para encontrar as palavras certas. Obrigado parecia pequeno demais. Me desculpe parecia um insulto depois de tantos anos. Então ele permaneceu em silêncio, o arrependimento pesando em cada respiração. Quando o carro parou em frente ao prédio simples de Ana, ele fez questão de descer com ela. Eu te acompanho até a porta. Ela queria dizer que não precisava, mas novamente não tinha energia para recusar. Subiram as escadas em silêncio. Ao chegarem na porta dela, Ana se preparou para se despedir e finalmente fechar este capítulo insano de seu dia. Mas Rafael não parecia pronto para ir. Em seus braços, o pequeno Lucas, que tinha sido trazido por uma policial, começou a resmungar, o rostinho se contorcendo. Ele parece agitado, disse Rafael, a voz cheia de uma insegurança que Ana nunca associaria a ele. Eu não sei o que fazer. Com você, ele estava tão calmo. A menção do vínculo deles fez o coração de Ana se apertar. A parte dela, que queria se afastar dele, lutou contra o instinto que a fez cuidar daquele bebê. Ele deve estar com fome de novo, ela disse, a voz neutra. As coisas que eu comprei, a fórmula, a mamadeira, ficaram na delegacia. Eu já cuidei disso, respondeu ele rapidamente. Pedi ao meu motorista para comprar tudo da lista que você usou e mais um pouco. As sacolas devem chegar a qualquer momento. O problema é que eu não faço a menor ideia de como preparar isso. Você se importaria de me mostrar? Eu sou um completo desastre. Era a desculpa perfeita, e Ana sabia disso. Mas ao olhar para o bebê, que começava a chorar, ela não conseguiu dizer não. Tudo bem, pode entrar. Ele entrou no pequeno e arrumado apartamento dela, um lugar que era o oposto de seu mundo de luxo e vidro. Era quente, cheio de livros e com cheiro de lar. Ana o guiou até sua cozinha compacta. A proximidade dos dois no espaço pequeno era quase insuportável. Ela pegou a lata de fórmula e a mamadeira que o motorista de Rafael entregou na porta e começou a explicar o processo, passo a passo. Ele observava cada movimento dela com uma atenção que ia além do preparo do leite. A delegada me disse que você deu um apelido a ele, disse Rafael, a voz suave. Leão. Ana parou por um segundo, surpresa. Foi só pela força que ele mostrou, por ter sobrevivido àquela noite. É um ótimo nome, disse ele. O nome dele é Lucas, mas Leão combina com ele. Obrigado, Ana, por ter cuidado tão bem do meu filho. Eu nunca vou ter palavras para agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, respondeu ela, mantendo os olhos na mamadeira. Não, disse ele, a voz firme. Não qualquer pessoa. Você fez. Quando a mamadeira ficou pronta, ele a pegou, suas mãos roçando as dela por um breve instante. O toque foi elétrico e Ana recuou rapidamente. Com tudo pronto, não havia mais desculpas para ele ficar. Rafael agradeceu mais uma vez, o olhar dele buscando o dela, pedindo por algo que ela não estava pronta para dar. Acho que agora eu consigo me virar, pelo menos por hoje, disse ele parado perto da porta. Obrigado de verdade, Ana. Por tudo. Ela apenas concordou, sem olhá-lo. Ele saiu com Lucas e a porta se fechou. Ana se encostou nela, soltando o ar que nem sabia que estava segurando. O apartamento, de repente, parecia grande e vazio demais. O silêncio voltou a ser de solidão. A muralha ao redor de seu coração ainda estava de pé, mas a sinceridade na voz dele, sua gratidão e sua inesperada vulnerabilidade tinham deixado uma pequena, quase invisível rachadura. 2 dias se passaram. Para Ana, foram dias de uma quietude estranha.
Ela reabriu o sebo, atendeu clientes, arrumou prateleiras, mas sua mente estava longe. A presença do pequeno leão, mesmo que por uma única noite, tinha deixado um vazio que ela não sabia como preencher. E a presença de Rafael, defendendo-a com uma convicção que ela não entendia, tinha desenterrado os sentimentos que ela acreditava estarem mortos e enterrados. Ela tentava se convencer de que era apenas culpa, um gesto para aliviar a consciência dele. Mas a pequena rachadura em seu muro de proteção teimava em não fechar. Naquela tarde, enquanto ela limpava a capa de um livro antigo, o sininho da porta soou. Seu coração deu um salto quando viu quem era. Rafael. Ele estava parado na entrada, parecendo ainda mais cansado do que na delegacia. Ele não usava o terno de CEO, mas uma calça simples e uma camisa. E havia uma sombra de barba em seu rosto. Ele não trazia o filho nos braços. Estava sozinho. Ana, disse ele a voz baixa, a gente pode conversar, por favor? Prometo que serei breve. Ela sentiu o corpo enrijecer. Acho que não temos mais nada para conversar, Rafael. Temos sim. Ele insistiu, dando um passo para dentro e fechando a porta atrás de si. Na verdade, nunca falamos de verdade. Eu não falei. E eu preciso fazer isso agora. Eu preciso que você me escute. Ele se aproximou do balcão e o cheiro do perfume dele, o mesmo que ela lembrava, a atingiu, trazendo uma avalanche de memórias. Eu me lembro do dia em que te deixei, começou ele, a voz rouca. Estava sol. Nós estávamos no parque. A imagem surgiu na mente de Ana com uma clareza dolorosa. 8 anos atrás, o sol da tarde aquecia o banco do Parque Ibirapuera, onde eles estavam sentados, de mãos dadas. O futuro parecia um campo aberto e ensolarado. Ela falava animadamente sobre o nome de seu futuro sebo, páginas achadas, e ele a ouvia com um sorriso, dizendo que seria o primeiro cliente. Ele falou sobre seus planos na empresa do pai, sobre como mudaria as coisas. Naquele dia, tudo parecia possível. Uma semana depois, no mesmo banco, o sol brilhava igual, mas o mundo deles estava escuro. Rafael estava distante, os ombros tensos. Ele não segurava a mão dela. Ana, eu preciso ser honesto, disse ele sem olhá-la. Isso não vai dar certo. Nós somos diferentes demais. Nossos mundos não se encaixam. As palavras eram frias, ensaiadas. O quê? Do que você está falando? Ela perguntou, a confusão e o pânico crescendo em seu peito. Rafael, olhe para mim. Ele finalmente a olhou, mas seus olhos estavam vazios. É melhor a gente terminar agora, antes que as coisas fiquem mais complicadas. Ele se levantou e foi embora, sem olhar para trás, deixando-a sozinha no banco, com o coração partido em 1000 pedaços e sem uma única explicação real. Aquilo que eu te disse naquele dia, a voz de Rafael a trouxe de volta para o presente, para o sebo silencioso. Seu rosto estava marcado pela dor da lembrança. Foi a maior e mais cruel mentira que eu já contei. Ana continuou em silêncio, o corpo imóvel, mas por dentro tudo tremia. Meu pai descobriu sobre nós, continuou ele, a voz carregada de vergonha. Ele me deu um ultimato. Ou eu terminava com você e aceitava um noivado arranjado com a filha de um investidor para fechar um negócio que salvaria a empresa. Ou ele me cortaria de tudo. Ele disse que eu traria vergonha para a família. Ele respirou fundo, como se o ar fosse pesado. E eu fui um covarde. Eu era jovem, tinha medo de falhar, medo de desafiar aquele homem que sempre foi uma figura tão poderosa na minha vida. Eu escolhi o caminho do medo. Escolhi a empresa, o dinheiro, o dever, e me arrependo disso todos os dias, a cada minuto nos últimos 8 anos. A confissão ficou no ar entre eles. Ana sentia como se o chão estivesse sendo puxado debaixo de seus pés. A história que ela contou a si mesma por tanto tempo, a história de que ela não era boa o suficiente, estava se desfazendo. Eu nunca me casei com ela, Ana, ele disse, e seus olhos se encheram de água. O noivado durou alguns meses e eu o desfiz. Eu não conseguia, e eu nunca procurei outra pessoa, nunca mais.
Eu não te procurei porque a vergonha me consumia. Como eu poderia olhar para você de novo depois do que eu fiz? Eu te magoei de uma forma terrível e achei que você merecia alguém melhor. Alguém que não fosse fraco como eu. Ele deu um passo para mais perto, a voz agora um sussurro desesperado. Eu não estou aqui para pedir seu perdão. Eu sei que não tenho esse direito. Eu precisava desesperadamente que você soubesse a verdade. Precisava que você soubesse que não foi sua culpa. Nunca foi. E que eu te amei naquele dia. E que eu nunca deixei de te amar. Ele ficou ali, com a alma exposta, esperando por qualquer reação. Mas Ana não conseguia se mover, nem falar. Ela apenas o encarava, enquanto 8 anos de dor e incompreensão eram reescritos diante de seus olhos. A confissão de Rafael deixou Ana em um estado de confusão que durou por todo o dia seguinte. No entanto, enquanto ela tentava entender seu próprio coração, o mundo de Rafael era um caos de outro tipo. Em sua cobertura luxuosa, com janelas que mostravam São Paulo inteira, o único som era o choro agudo e incessante de seu filho. Ele tinha feito tudo certo, pelo menos era o que pensava. Contratou uma enfermeira particular, Dona Lúcia, uma senhora com mais de 30 anos de experiência, recomendada como a melhor da cidade. Ela era calma, competente e carinhosa, mas nada disso parecia importar para Lucas. O bebê chorava há horas, um choro de angústia que não era de fome, nem de frio, nem de fralda suja. Dona Lúcia já tinha verificado tudo. Ela o embalou, cantou canções de ninar suaves e o aqueceu. Mas o choro persistia, às vezes diminuindo para um gemido sofrido, para depois recomeçar com mais força. Rafael andava de um lado para o outro na sala ampla, sentindo-se o homem mais impotente do mundo. Senhor Monteiro, eu já verifiquei todos os sinais vitais novamente. Ele não tem febre, a respiração está normal, disse a enfermeira, a voz tranquila, mas com uma nota de preocupação. Às vezes eles apenas sentem falta de algo que não sabemos explicar, um cheiro, uma voz. Falta de algo? Perguntou Rafael, a frustração em sua voz. Eu comprei tudo que era necessário para ele. O que pode estar faltando? Dona Lúcia o olhou com seus olhos sábios e pacientes. Às vezes, Senhor, o que falta não é algo que se possa comprar. A frase simples da enfermeira fez algo estalar na mente de Rafael. Ele se lembrou da delegacia, do caos, do medo e da imagem de seu filho dormindo em paz nos braços de Ana. Lembrou-se de como Lucas se aninhou nela, como se ali fosse o único lugar seguro no mundo. O que faltava não era uma coisa, era uma pessoa. O choro de Lucas aumentou e a decisão de Rafael foi tomada. Ele olhou para o filho sofrendo, para a enfermeira competente, mas incapaz de ajudar. Ele pegou o celular, foi até a varanda para se afastar um pouco do barulho e discou o número dela, o coração na mão. Ana atendeu no segundo toque, a voz cautelosa. Alô? Ana, sou eu, Rafael. Me desculpe por ligar. Eu juro que estou tentando não te incomodar, mas eu não sei mais o que fazer. A voz dele estava tensa, cansada, desprovida de qualquer traço do CEO poderoso. A preocupação na voz dela foi imediata. Rafael, o que foi? Aconteceu alguma coisa com o Lucas? Ele não para de chorar, Ana, desde ontem à noite. Eu contratei uma enfermeira, uma das melhores, mas nada o acalma. Ele chora como se sentisse dor, mas não tem nada de errado com ele. A enfermeira acha que ele sente falta de algo e eu só consigo pensar em como ele ficava em paz com você. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu sei que é um pedido absurdo, talvez o maior que já fiz na vida. Mas você acha que poderia vir até aqui? Eu não sei mais o que tentar. Eu faço qualquer coisa para que ele pare de sofrer. Houve um silêncio do outro lado da linha, e por um momento ele achou que ela desligaria. Mas então a voz dela veio, suave e sem hesitação. Me mande o endereço, estou a caminho. Quando Ana chegou ao prédio luxuoso, sentiu-se deslocada.
Rafael a esperava na porta do apartamento e a expressão de gratidão em seu rosto era tão profunda que a deixou sem jeito. Ele a guiou para dentro e ela viu a cena. A enfermeira experiente parecendo derrotada e no berço o pequeno Lucas com o rosto vermelho e molhado de lágrimas. Dona Lúcia, esta é a Ana, disse Rafael. A enfermeira sorriu gentilmente para Ana. Por favor, tente. Ana se aproximou do berço. O choro de Lucas era doloroso de ouvir. Ela não disse nada, apenas estendeu as mãos e o pegou no colo. E então, o que parecia um milagre aconteceu. No instante em que o corpo do bebê tocou o de Ana, o choro parou. Não diminuiu, simplesmente parou. Lucas soltou um longo suspiro, como se liberasse toda a angústia, e virou o rostinho para o pescoço dela, buscando seu cheiro, seu calor. Ele se aninhou ali, os pequenos soluços diminuindo até desaparecerem. Em menos de 2 minutos, sob o olhar espantado de Rafael e da enfermeira, o bebê dormia profundamente. A sala ficou em um silêncio absoluto. Dona Lúcia olhava para Ana com uma admiração profissional. Mas Rafael olhava para a cena com uma emoção avassaladora nos olhos. A prova estava ali, viva e adormecida em seus braços. A conexão era real. E ele entendeu com uma clareza que doía que a felicidade de seu filho estava inteiramente ligada à mulher que ele havia deixado para trás. Com um gesto discreto e um sorriso compreensivo, Dona Lúcia se retirou da sala, deixando-os a sós. Ana estava sentada em um sofá grande e claro, com o pequeno Lucas dormindo profundamente em seu peito. A cena era tão pacífica, tão correta, que contrastava com o luxo impessoal do resto do apartamento. Rafael pegou uma cadeira e a colocou em frente a ela, a uma distância respeitosa. Ele não se sentou ao seu lado, não ousou invadir aquele espaço sagrado. Por um longo momento, ele apenas os observou, e a expressão em seu rosto era de um amor que ele não tentava mais esconder. Eu não sei o que você tem, Ana, disse ele finalmente, a voz baixa para não acordar o bebê. Não sei explicar, mas é como se a alma dele reconhecesse a sua. Ana olhou para o rostinho adormecido de Lucas, acariciando suas costas com a ponta dos dedos. Não é nada de especial. Ela sussurrou. Ele só se sente seguro, eu acho. Foi o que eu tentei fazer por ele desde o começo. Ele se sente seguro com você, corrigiu Rafael, e em sua voz havia uma clareza dolorosa. E eu finalmente entendi. Passei os últimos dias pensando que, para ser um bom pai, eu precisava dar ao meu filho o melhor de tudo. O melhor quarto, os melhores médicos, a melhor ajuda. Mas o que ele realmente precisa, o que ele mais precisa no mundo, ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. É você. Ana levantou o olhar, o coração batendo mais forte. Ela não sabia o que esperar daquelas palavras. Ana, eu sei que não tenho o direito de te pedir absolutamente nada, continuou ele, a voz embargada pela emoção. Depois de tudo o que eu te fiz passar, depois de todo o sofrimento que minha covardia te causou, mas eu preciso ser egoísta mais uma vez na vida. Só que desta vez, eu juro, não é por medo nem por obrigação, é por amor, pelo amor que eu sinto por ele, e pelo amor que eu nunca deixei de sentir por você. Ele se inclinou um pouco para a frente, a expressão desesperada e sincera. Eu não quero que você seja apenas uma ajuda na vida do Lucas. Eu não estou te oferecendo um emprego. Isso seria um insulto. Eu estou te pedindo para ser o que você já é para ele. Para ser a mãe dele. A mãe que ele perdeu e a mãe que, de alguma forma, ele já escolheu. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana, silenciosas. Ela não tentou limpá-las. E mais do que isso, continuou Rafael, a voz falhando, eu estou te pedindo uma segunda chance para mim, uma chance de ser o homem que eu deveria ter sido há 8 anos, o homem que não foge, que não tem medo, uma chance de te amar do jeito certo, de te honrar todos os dias e de construir uma família de verdade, com você e com o meu filho.
Ele respirou fundo. Você aceitaria tentar de novo, Ana? Começar uma nova história comigo? O pedido ficou no ar, vulnerável e completo. Ana olhou para o bebê em seus braços, a prova viva de todas as voltas que o mundo tinha dado. E então olhou para Rafael, para o homem que tinha lhe causado a maior dor de sua vida, mas que agora lhe oferecia a maior prova de redenção que podia imaginar. Eu passei os últimos 8 anos tentando te odiar, Rafael, ela disse finalmente, a voz suave e trêmula. Eu precisei me convencer de que você não se importava, que eu não era importante para você. Era o único jeito de seguir em frente. Era mais fácil do que admitir a verdade. E qual é a verdade? Ele perguntou, quase sem respirar. A verdade, disse ela, com as lágrimas ainda escorrendo, é que eu nunca te esqueci, nem por um dia. Eu tentei, mas você estava sempre lá, na lembrança daquele dia de sol no parque, no vazio que ficou depois. Ela olhou para o rostinho de Lucas e um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Eu não sei se vai ser fácil, existe muita mágoa aqui dentro. Ela tocou o próprio peito, mas olhar para ele e olhar para o homem que você está se mostrando ser agora, eu vejo a sua verdade e eu quero acreditar nela. Ela levantou os olhos para encontrar os dele e a resposta estava ali antes mesmo que ela dissesse as palavras. Sim, Rafael, eu aceito. Eu quero tentar. Um soluço de alívio puro escapou de Rafael. Ele se levantou da cadeira e se ajoelhou lentamente no chão, em frente a ela e ao filho. Ele não a tocou, não a beijou. Apenas estendeu a mão e acariciou com uma delicadeza infinita a cabecinha de Lucas. E então ele olhou para Ana e naquele olhar eles selaram um pacto, uma promessa silenciosa de um novo começo, construído sobre as ruínas do passado, mas com a base sólida de um amor que milagrosamente tinha sobrevivido a tudo. Naquela mesma noite, a promessa deles foi posta à prova. Ana tinha acabado de colocar Lucas para dormir no berço do quarto de hóspedes, e uma paz frágil e nova se instalava no apartamento de Rafael. Eles estavam na sala, sentados a uma distância confortável, um silêncio cheio de coisas não ditas, mas agora sem o peso da mágoa. Foi quando o celular de Rafael tocou, quebrando a quietude. Ele olhou o visor e sua expressão ficou séria. É a delegada, ele disse a Ana antes de atender. Ana sentiu seu corpo ficar tenso. Rafael atendeu, colocando no viva voz para que ela pudesse ouvir. Senhor Monteiro, boa noite. Desculpe o horário, disse a voz da delegada Marta. Estou ligando com notícias. Encontramos a mulher que levou seu filho. Rafael olhou para Ana, que levou a mão à boca. Ela foi encontrada em uma cidade pequena no interior. Alguém reconheceu o retrato falado que divulgamos, continuou a delegada. Ela confessou tudo. É uma história bem triste de uma pessoa que precisa de ajuda, mas o importante é que o caso está oficialmente encerrado. Queria que soubessem que qualquer investigação ou suspeita que pudesse existir sobre a senhora Ana está terminada. Ela é, para todos os efeitos, a heroína desta história. Obrigado, delegada. Muito obrigado por tudo. Agradeceu Rafael, a voz firme. Ele desligou o telefone e o silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Era o silêncio do fim, o ponto final. A palavra terminada ficou no ar, e foi essa palavra que finalmente quebrou Ana. Toda a força que ela usou para sobreviver àqueles dias, toda a coragem que teve para entrar na delegacia, toda a atenção de ser interrogada e de reencontrar Rafael, tudo isso desabou de uma só vez. Um soluço alto escapou de sua garganta e as lágrimas que ela segurou por tanto tempo vieram com uma força avassaladora. Ela chorou não apenas de alívio, mas por tudo. Pelo medo, pela solidão, pela dor do passado e pela esperança confusa do futuro. Em um instante, Rafael estava ao seu lado, envolvendo-a em seus braços. Ele não disse nada. Apenas a segurou com firmeza, deixando que ela chorasse em seu ombro.
Ele a acolheu em um abraço que prometia segurança, que dizia: "Eu estou aqui. Chora, meu amor." Ele sussurrou em seu cabelo, a voz embargada: "Coloca tudo para fora. Acabou. Agora acabou de verdade. Eu estou aqui com você." E Ana se permitiu desmoronar, sabendo que pela primeira vez em muito tempo havia alguém ali para segurar seus pedaços. Aquele abraço não era apenas consolo, era o início de sua nova vida. 1 ano depois, o sol de uma tarde de domingo entrava pelas janelas do sebo, páginas achadas, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar e aquecendo as lombadas dos livros antigos. O lugar, que antes era o refúgio solitário de Ana, tinha se transformado no santuário de sua família. O som que preenchia o ambiente não era mais o do silêncio, mas o de uma risada gostosa de bebê. Lucas, agora com pouco mais de 1 ano, estava de pé no meio de um corredor de livros. Ele se equilibrava em suas perninhas, dava 2 ou 3 passos vacilantes e depois caía sentado no tapete, rindo como se fosse a melhor brincadeira do mundo. Aos seus pés, sentado no chão, estava Rafael. Ele não era mais o CEO tenso de terno e gravata. Era um pai, vestindo uma calça jeans e uma camiseta, o rosto relaxado e um sorriso que raramente o deixava. "É isso, filho. Vem com o pai, vem!" incentivava ele, com os braços abertos. Lucas tentou de novo, deu 3 passos firmes na direção de Rafael e se jogou em seu colo, em uma explosão de risos. Rafael o abraçou com força, beijando o topo de sua cabeça. Atrás do balcão, Ana observava a cena, o coração transbordando de um amor calmo e profundo. Aquele era o seu mundo, a sua paz. Rafael ergueu os olhos e encontrou o olhar dela, e eles sorriram um para o outro, uma conversa inteira em um único olhar. "Ele vai ser um leitor apaixonado, igual à mãe", disse ele. "Ou um homem de negócios charmoso e de bom coração, igual ao pai", respondeu ela, a voz cheia de carinho. Ele se levantou com Lucas seguro em seu quadril e caminhou até ela. Colocou o menino no balcão e envolveu a cintura de Ana com o outro braço, puxando-a para perto. Ficaram os 3 ali, juntos. "Você se lembra daquela noite?", perguntou Rafael, a voz suave perto do ouvido dela. "Da tempestade? Como eu poderia esquecer?", sussurrou Ana. "Foi a noite que virou minha vida de cabeça para baixo. Eu achei que tinha perdido tudo o que importava", disse ele, olhando para o filho que agora brincava com um dos carimbos de Ana. "Mal sabia eu que, na verdade, eu estava prestes a encontrar o meu mundo inteiro aqui, neste lugar." Ele a olhou nos olhos. "Com você." O amor que sentia por ele era tão real e presente que às vezes ainda a surpreendia. Todas as feridas do passado tinham cicatrizado, deixando para trás apenas a lição de que o amor verdadeiro sabe esperar e perdoar. Ana se virou em seus braços para ficar de frente para ele, o sorriso dela ganhando um toque de mistério. "Falando em mundo, o nosso vai continuar mudando, sabia? Vai continuar crescendo." Rafael a olhou curioso. "É mesmo? O que você quer dizer com isso?" O coração de Ana batia forte de uma ansiedade feliz. Ela pegou a mão livre de Rafael, a mão grande e forte que agora ela conhecia tão bem. Com uma delicadeza que guardava o maior dos segredos, ela guiou a mão dele até seu próprio ventre e a colocou ali, cobrindo-a com a sua. "Quero dizer assim", disse ela, a voz um sussurro. Rafael ficou imóvel. Seus olhos baixaram para a mão dele sobre a barriga dela e depois voltaram para o rosto de Ana, buscando uma resposta. A confusão inicial em seu olhar deu lugar a uma compreensão lenta e depois a uma onda de pura emoção. Seus olhos se arregalaram e, em seguida, se encheram de lágrimas. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele apenas olhou para ela, o rosto transformado pela alegria absoluta. Ana sorriu, as suas próprias lágrimas de felicidade começando a escorrer. "Vamos ter outro bebê, Rafael?"
Um soluço escapou dele, um som de pura felicidade. Ele a puxou para um abraço apertado, cuidadoso por causa de Lucas, que agora olhava para os pais com curiosidade. Rafael enterrou o rosto no pescoço de Ana, o corpo tremendo de emoção. Outro milagre, Ana. Ele conseguiu dizer, a voz embargada. Você está me dando outro milagre. Ele se afastou um pouco, uma das mãos ainda em seu ventre e a outra acariciando seu rosto, limpando uma de suas lágrimas com o polegar, e a beijou. Um beijo que não tinha nada da dor do passado, nem da incerteza do recomeço. Era um beijo de presente, de futuro, de uma família completa. Os três permaneceram ali, abraçados, no meio da livraria silenciosa e ensolarada. A família que nasceu de uma tempestade agora vivia sob a luz do sol, com a promessa doce de uma nova vida a caminho, o mais perfeito e real dos finais felizes. Para a mulher que já sentiu o peso dos anos e das lembranças, que conhece o silêncio de uma casa e o eco de um adeus que nunca foi totalmente explicado. Para você que aprendeu a ser forte não porque queria, mas porque precisava, e que talvez em algum momento tenha se convencido de que os grandes amores e as grandes reviravoltas da vida já tinham passado. A história de Ana e Rafael é um sussurro no coração que nos diz: a vida não se esquece de nós. Mesmo quando achamos que nossos dias se tornaram previsíveis, que nosso coração se acostumou com a quietude, um chamado pode surgir no meio da noite mais escura, no som de um choro fraco no meio de uma tempestade. Essa história nos ensina que a nossa maior força não está em como suportamos a solidão, mas no que fazemos quando a vida coloca em nossos braços algo frágil e que precisa de nós. A verdadeira coragem de Ana não foi sobreviver 8 anos com o coração ferido, mas sim a de pegar aquele bebê no colo e naquele instante decidir amar de novo, sem garantias, sem promessas, apenas por instinto. E nos mostra que a redenção de um homem não está em seu poder ou em seu dinheiro, mas em sua capacidade de se quebrar. A verdadeira nobreza de Rafael não foi revelada quando ele comandava sua empresa, mas quando, em pânico e desespero, ele teve a humildade de ligar para a mulher que ele feriu e dizer: eu não consigo sem você. Que esta jornada seja um lembrete de que o amor que chega depois das tempestades, o amor da maturidade, é diferente. Ele não tem a pressa da juventude, mas tem o valor da sabedoria. É um amor que entende que a perfeição não existe, mas a lealdade, o perdão e a parceria, sim. É um amor que não é construído em promessas vazias, mas em atitudes diárias, na coragem de cuidar, de proteger e de ficar. Portanto, nunca acredite que é tarde demais. O seu coração, com todas as suas cicatrizes e com toda a sua história, não é mais fraco. Pelo contrário, ele é mais sábio. Ele sabe reconhecer um pedido de ajuda sincero, sabe oferecer colo e sabe amar de uma forma mais profunda e real. Pois o maior milagre não é encontrar um amor que nunca nos fere, mas sim descobrir que o nosso coração, mesmo depois de tudo, ainda sabe ser o porto seguro de alguém. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!